Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A quem tem derramado graça na nossa vida e nos dado a oportunidade de estarmos juntos com mais um momento com Deus. Momento de glorificar o nome do Senhor. Momento de estarmos felizes por estar na presença de Deus. Momento de sermos bem-aventurados. E guardamos os mandamentos de Deus no topo do nosso coração. E seguimos. Porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. Porque a gente começa a seguir um caminho diferente. Não um caminho de ódio, mas sim um caminho de amor. Não um caminho de destruição, mas sim um caminho de construção, de construir. Não um caminho de falta de amor, mas sim um caminho de amor. Né? Não um caminho de arrogância, mas sim um caminho de humildade. Então esse caminho que a gente procura seguir, né? E esquecer o passado, né? Das coisas que a gente fez, das coisas que a gente fazia, né? E voltamos a seguir um caminho, né, onde foi rasgado o véu do tempo e teve uma ligação direta com Deus. Esse é o caminho daqueles que são bem-aventurados por estar na presença de Deus, porque tem conhecido a verdade a cada dia e tem seguido o caminho, né, da vida eterna, que é a vida de a gente voltar para a segunda casa. Para a gente fazer com que Deus se glorie e nos receber. E a gente poder adorar, não só aqui na terra, mas lá também, espírito e verdade. E é isso que é importante. Esse amor que Deus derrama na nossa vida, essa humildade que Deus derrama, né? Esse poder, essa unção que Ele nos dá, para que a gente possa nos fortalecer, para que a gente possa, né, continuar o caminho. É como Davi. Davi, ele foi ungido a rei, mas para poder, ele passou por muitas situações de aprendizagem. Porque antes ele foi ungido, né, a rei, venceu o leão, venceu o urso, venceu o gigante, venceu o próprio rei que o perseguia, que achava que ele queria tomar o lugar. Ele achava, mas quem botou ele lá foi Deus. E quando Deus bota, né, porque você está indo no caminho certo, e aqueles que estão fazendo coisas erradas, perde o amor de Deus, perde a unção de Deus, perde o Espírito de Deus, né? Ele quer tentar destruir você para que você não venha assumir aquilo que Deus tem para lhe dar. Então ele começou a perseguir Davi. E Davi sempre, ó, porque Davi diz que não ia tocar num homem que foi ungido por Deus. Davi tinha consciência, mas Saul queria matar Davi. Queria tirar a vida de Davi. Porque ele tinha medo, né? Porque o que ele fez, e Deus o rejeitou, porque Deus ungiu ele. Deus fez ele ser rei. E quando ele estava sendo escolhido de rei, ele correu, ele se escondeu. Né? Porque era um homem humilde, era um homem, né, cheio de amor, cheio de humildade. Mas com certo tempo, deixou subir a cabeça e começou a fazer coisas que não estavam agradando mais a Deus. E é isso que Deus, às vezes, né, e nos ensina a caminhar passo a passo, para que a gente possa entender, né, verdadeiramente o poder dele, verdadeiramente o amor dele e verdadeiramente a humildade que ele tem por cada um. E às vezes é isso que Deus quer nos ensinar, para que a gente não deixe subir a cabeça. Porque se Deus não derramar, a gente fica vazio, irmão.
fica só imagem, feito pela mão de Deus, mas fica só imagem, porque Deus fez com a mão o nosso corpo. E ali a gente ficou. Mas quando ele disse que ia fazer a nossa imagem e semelhança dele, precisava de alguma coisa para poder a gente nos tornar semelhança dele. E aí foi que ele veio com sopro de vida e soprou sobre as nossas narinas. Ó. Então, da mesma forma que ele nos deu, da mesma forma ele tira. Ele tirou o espírito que estava em Saul. Porque Saul já não estava fazendo mais a vontade de Deus. Mas a palavra vai nos dizer aqui, ó, em 1 Samuel 23, 1 Samuel 23 diz assim: E foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejaram contra Queira, e Siquém, e as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus. Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirá os filisteus e livrará Queila. Olha que Deus, olha como Davi faz. Davi sempre primeiro fazia, consultar a Deus. Davi sempre consultava a Deus o que iria fazer. Amém? Porém, o homem de Davi lhe disse, tenho medo aqui em Judá, quanto mais indo a Queira contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, e dispôs, e disse, dispõe-te e desce a Queila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. E aí, quando Davi desceu para poder ajudar o povo de Queira, que estava sendo saqueado, que estava sendo morto, estava sendo massacrado, né? E a obrigação de Saul era guardar e proteger esse povo, né? Mas a vingança que ele tinha de estar atrás de Davi para matar Davi, esqueceu do povo. E ali Davi fez o papel que era para ele ter feito. E foi lá e tomou a cidade de Queira de volta e entregou ao povo. E quando Saul soube que ele estava lá, Saul manda os soldados cercar a cidade para poder matar Davi. Davi pergunta de novo ao Senhor. Está aqui na palavra, né? Está aqui, ó. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Queira. Disse Saul, Deus, esse já está no 7, 23:7, né? Deus os entregou na minha mão. E está encerrada, pois estou numa cidade de Porta Ferrolho. Quer dizer, ele disse que quando ele soube que Davi estava lá em Queira, né, brigando com os filisteus, ele disse, aí, Deus me entregou Davi. Não entregou. Deus não é um Deus de mentira, Deus não é um Deus de confusão. Se Deus tinha uma promessa na vida de Davi, a promessa tinha que se cumprir, ele tinha que se tornar rei. Mas para Davi se tornar rei, algo tinha que acontecer com Saul, porque Saul não foi destituído. Saul foi para uma guerra e nessa guerra ele perdeu essa guerra e terminou se suicidando, né? Porque a vergonha foi tanta que ele terminou se suicidando. Mas ali naquele momento, Davi consultou de novo. E Deus disse, saia daí, porque o povo daí, mesmo Davi entregando a cidade a eles, ele ia trair Davi de novo. Então, é por isso que eu digo, quando Deus tem um propósito na sua vida, irmão, e você abre os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para poder falar com você, e você o seguir, Deus abre as comportas do céu, Ele abençoa, Ele lhe protege e lhe guarda. Porque as promessas irão se cumprir na sua vida, como tem se cumprido na minha. Então eu tenho esperado no Senhor. E Ele tem feito maravilha na minha vida e fará mais ainda, em nome de Jesus. E até breve.